Vamos lá para mais uma edição do resumo da semana. Hoje a gente vai falar sobre as taxas de juros, a inflação e o crédito imobiliário, também sobre o programa Casa Verde e Amarela, o INCC de outubro e o pesadelo aí dos empresários nos últimos meses e a alta na confiança das empresas da construção. Vamos lá? Roda a vinheta. O Comitê de Política Monetária do Banco Central confirmou as expectativas do mercado e manteve a Selic na casa dos 2% ao ano após reunião realizada nesta quarta-feira. O órgão destacou o aumento das incertezas com a ressurgência da pandemia em grandes economias da Europa e também a recuperação desigual entre setores aqui no Brasil, com maior impacto aos que sofreram mais com o isolamento social. E nesse quesito é importante a gente destacar como foi bom para a construção civil a manutenção dos canteiros de obras. O Copom também chamou atenção para a alta na inflação acima do esperado nos últimos meses, a alta do IPCA, com destaque para a elevação no preço dos alimentos e dos bens industriais. Daqui a pouco, mais para frente, eu vou falar também sobre o custo da construção. Mas o Copom disse que esse choque é temporário, por isso manteve a Selic em 2% ao ano. A estimativa do IPCA em dezembro, ou seja, no acumulado dos 12 meses em 2020, agora é de 3%, ela já chegou a ser inferior a 2% há alguns meses. E como de costume, o órgão salientou a importância da continuidade das reformas aqui no Brasil e pontuou que esse momento continua exigindo um estímulo monetário extraordinariamente elevado, e mais uma vez isso justifica a manutenção da Selic em 2%. Mas alguns economistas, como o ex-presidente do BNDES, o Luiz Carlos Mendonça de Barros, afirmaram que a Selic nesse patamar atual de 2% é insustentável, considerando a recuperação da economia mais acelerada do que o imaginado inicialmente, tanto pelo mercado quanto pelo próprio Banco Central, o que resultou num descompasso entre oferta e demanda e, consequentemente, na elevação dos preços em geral. Para o Luiz Carlos Barros, o mais correto nesse momento seria reconhecer que houve um erro tanto do mercado quanto do Banco Central na projeção da retomada da economia e prontamente aumentar a taxa Selic. Ele considera que uma taxa ideal nesse momento estaria na casa dos 3,5%, uma vez que a inflação estará acima do projetado nos últimos meses, quando justamente houve essa redução da Selic para o menor patamar da história. E por falar em inflação, no mês de outubro, o IGPM voltou a ter uma alta expressiva, dessa vez de 3,23%. Em setembro tinha avançado mais de 4%. E no acumulado de 12 meses, essa alta é superior a 20%. Apenas para efeito de comparação, nos 12 meses precedentes, a alta acumulada foi de 3,15%, ou seja, a alta no último mês, em um único mês, agora em 2020, foi maior do que o acumulado nos 12 meses precedentes. E se a gente considerar que a meta do IPCA para 2020 é de 4%, uma meta que não vai ser alcançada, apesar desse aumento nos preços nos últimos meses, realmente chama atenção essa disparada no IGPM. Mas se por um lado o cenário é de aluguel caro, por outro, ele é muito favorável para a aquisição da casa própria com a manutenção da Selic em 2%, porque isso favorece a continuidade dos juros nos menores patamares da história nas operações de crédito imobiliário. E dados divulgados nesta terça-feira pela ABCIP, Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança, confirma esse movimento com um novo recorde nas operações contratadas pelo SBPE, que no mês de setembro somaram 12,1 bilhões de reais, o maior valor nominal da série histórica iniciada em 1994. Até então, esse recorde era justamente do mês anterior, o mês de agosto, o que comprova essa tendência de alta na demanda no mercado residencial, que teve aí um crescimento constante nos últimos 5 meses. E um último destaque sobre esse assunto, o Banco Inter anunciou essa semana uma nova linha de crédito imobiliário atrelada à poupança, assim como já havia feito recentemente o Itaú Unibanco. Essa taxa vai ser de 4% ao ano, fixa, mais o rendimento da poupança, que hoje está na casa de 1,4%. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, prorrogou a medida provisória 996 por mais 60 dias. Esse texto
institui o programa Casa Verde e Amarela em substituição ao Minha Casa Minha Vida e ainda não foi convertido em lei pelo Congresso, por isso a necessidade dessa prorrogação. Essa medida provisória já recebeu mais de 500 emendas de parlamentares e precisa ser votada, precisa ser convertida em lei até o final do ano para que deixe de ser uma medida provisória, que tem aí um prazo máximo de 120 dias de vigência e passe, e se torne uma lei federal. Essa semana a Smartus realizou o Summit de Moradias Populares e reuniu grandes incorporadoras aqui do Brasil que atuam no segmento econômico para debater o panorama desse mercado com a iniciativa do governo federal, o mercado de baixa renda. Foram mais de 1.000 inscritos nesse evento, o evento foi muito bacana, foi realmente um grande sucesso, um evento que aconteceu online e que teve ainda a participação da Caixa Econômica Federal, que é o agente operador e é o principal agente financeiro desse programa habitacional, e também do secretário de Estado da Habitação de São Paulo, o Flávio Amari. O superintendente nacional de habitação da Caixa, o Alexandre Cordeiro, afirmou nesse evento que as novas regras dos juros instituídas no programa Casa Verde e Amarela vão começar a valer entre o final de novembro e o início de dezembro, uma vez que ainda é preciso fazer uma regulamentação e também ajustar algumas normas, tanto pelo MDR, o Ministério do Desenvolvimento Regional, quanto pela própria Caixa. Enquanto isso, os mutuários e as construtoras podem continuar contratando de acordo com as regras do Minha Casa Minha Vida, foi o que afirmou nesse evento da Smartus o Superintendente Nacional de Habitação da Caixa. Ele diz também que o Banco Estatal já utilizou 90% do orçamento disponível no FGTS para habitação de interesse social em 2020 e que até dezembro 100% dos recursos serão aplicados nesse segmento. E ainda destacou o aumento da participação da Caixa na carteira de crédito imobiliário com recursos do SBPE. O banco vem olhando com muita atenção também essa faixa ali, o grupo 3 do Casa Verde e Amarela, já que as condições de mercado muitas vezes agora estão melhores do que as do programa habitacional. Nesse evento da Smartus, presidentes e CEOs de incorporadoras, como a Vivaz, do Grupo Cirela, também o Grupo Patrimar e a MRV, elogiaram essa iniciativa do governo federal, aprimorando alguns pontos do Minha Casa Minha Vida para oferecer maior estabilidade para esse programa habitacional e, consequentemente, maior segurança para as incorporadoras, para as construtoras que atuam nesse segmento de baixa renda. E um outro ponto em comum abordado ao longo do evento foi a preocupação com o aumento nos preços dos materiais de construção. Isso foi comentado por praticamente todos os executivos, todos os empresários que participaram nos painéis desse Summit. E isso foi colocado como o principal desafio, o principal obstáculo para a recuperação do mercado de baixa renda, pelo menos nesse momento, aí nos próximos meses. Um relatório divulgado essa semana pela FGV mostra que o Índice Nacional do Custo da Construção subiu 1,69% em outubro, quase 1,7%, um percentual superior ao do mês de setembro, quando a alta foi de 1,15%. Dessa forma, o INCC agora acumula uma alta de 6,3% no ano e, curiosamente, essa elevação é quase a mesma do acumulado dos últimos 12 meses, que foi aí de 6,6%, o que evidencia a ascensão dos custos da construção em 2020. Qual que foi o grande peso para essa alta? Mais uma vez foi a categoria materiais, equipamentos e serviços, que no mês de outubro avançou 3,3%, ante 2,4% em setembro. E o que chama mais atenção ainda, dentro desse grupo, a categoria materiais e equipamentos, portanto, excluindo aí os serviços, avançou 4,12% no mês de outubro. É isso mesmo, 4,12%. E já havia crescido quase 3%, foi 2,97% em setembro. Então, mais uma vez, eu trago a questão do IPCA. Se a gente vai ter uma meta de inflação de 4%, é gritante que os materiais e os equipamentos cresçam acima dos 4% em seus preços, seus valores de mercado, em apenas um único mês. Só para ilustrar, alguns materiais, e eu vou chamar a atenção para os tubos e as conexões em PVC, tiveram alta nos preços de 16% no mês de outubro. E para os incorporadores ouvidos pela Smartus, essa alta inevitavelmente vai também causar uma elevação no preço dos imóveis. Mas como o segmento econômico não dá muita margem para ajuste, tem um teto nesse programa habitacional, isso claramente prejudica o desempenho desse mercado. E para a gente fechar, apesar dessa preocupação,
a confiança dos empresários da construção civil continua subindo. É o que mostram os levantamentos da CNI, Confederação Nacional da Indústria, da FGV, Fundação Getúlio Vargas, e também da Abrainc, Associação Brasileira das Incorporadoras Imobiliárias, todos eles divulgados essa semana. A pesquisa da CNI aponta uma estabilidade na confiança entre setembro e outubro, mas ressalta melhoria nos índices de atividade de emprego e também aponta para um ambiente menos desfavorável na economia para a atividade industrial. Já a FGV divulgou que o índice de confiança da construção subiu 3,7 pontos em outubro e chegou à marca de 95 pontos, superando os níveis pré-pandemia e alcançando o maior valor desde março de 2014. E para fechar, a Abrainc fez um levantamento com as empresas associadas, as incorporadoras, e indicou um otimismo para os próximos meses. 97% delas vão lançar e 92% têm intenção de adquirir terrenos. E um último dado, 84% das empresas creem que os imóveis vão ter uma valorização superior a 10% nos próximos 5 anos, retomando o movimento ocorrido entre 2009 e 2014, no último auge do mercado imobiliário. Tá legal? Recados finais antes de encerrar essa edição. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se aqui no canal da Smarts no YouTube, clica no sininho de notificação para receber aviso toda vez que a gente publicar vídeo novo. Segue lá a Smarts nas redes sociais, @SmartsBR no Spotify e Smarts Brasil, e se cadastre gratuitamente na newsletter semanal, acessando o nosso site, colocando o seu nome e o seu e-mail. Tá legal? Agradeço mais uma vez pela audiência, a gente se vê na próxima edição. Um abraço!